ex-aluno da PUC de Engenharia, né, e em nome dele eu gostaria de saudar os seus filhos, as suas filhas, seus netos, noras, amigos e convidados aqui presentes. Pelo seu gesto generoso de doar os recursos, né, para a construção do novo prédio da Biologia, que será aqui em frente. Ontem estive no lançamento do seu livro. Ele expressa nesse livro toda a sua vida, a sua biografia, e eu tive a felicidade de estar lá presente, né, receber um livro autografado, embora tenha furado a fila, porque a fila era tão grande, eu pensei, eu vou esperar uns 40 minutos para chegar na fila. Aí eu tomei a ousadia de chegar perto dele e dizer, Luiz Cirilo, amanhã o senhor vai autografar o livro para mim na PUC, não vai dar para esperar. Ele disse, não, o senhor fica aqui, né, e eu obedeci. Fica aqui e eu vou fazer agora. E esse livro é interessante porque ele coloca exatamente, né, essa pirâmide aqui de 3 coisas fundamentais na sua vida: a família, o trabalho e os valores. Aos meus pais, aos padres jesuítas, a Carlos Moacir, sócio, e a sua querida esposa que está no céu, Dona Miriam, e toda a sua família. Então, realmente, quando eu vi a parte dos valores, aí eu entendi realmente o espírito do Luiz Cirilo. Ou seja, os valores de tudo aquilo que ele recebeu ao longo de sua vida, e ele acentua o fato de que o Colégio Santo Inácio e a PUC foram 2 casas importantes na sua vida. Agradeço ao Padre Josafá e aos jesuítas em geral que me oferecem a oportunidade de fazer uma contribuição à minha querida Pontifícia Universidade Católica. Um pequeno ato de retribuição ao muito que recebi ao longo de minha vida. Nos meus 2 livros já publicados, menciono os padres jesuítas, juntamente com os meus pais, como a maior fonte de valores e ensinamentos que pautaram a minha vida. Porém, quero obedecer às palavras de Santiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. A fé, se não houver a obra, é morta em si mesma, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Assim, atendendo a Santiago, além das palavras, quero deixar uma obra visível, como prova de minha gratidão a esta universidade. E que melhor obra poderia ser, senão aquela que multiplica os conhecimentos e os valores, os quais aprendi nesta universidade, e que foram e serão estendidos a centenas de milhares de alunos. Minhas atividades profissionais, como sócio fundador da construtora e incorporadora Gomes de Almeida Fernandes, me levaram ao exterior, a Nova York, aos Estados Unidos. Com os meus contatos com outros empresários daquela cidade, aprendi que eles consideram obrigação moral aliar o seu sucesso com uma contribuição significativa para a sua alma mater, ou para outras atividades culturais e sociais, como prova visível de sua gratidão, e que é também uma contribuição ao desenvolvimento do país. No Brasil, essa atitude está em fase inicial. Quero ser um dos poucos que já participam deste ideal e desta tradição. Gostaria também de ser um exemplo, um estímulo para os muitos empresários, formados não só pela Pontifícia Universidade Católica, mas também por outras universidades, para que eles sigam esta tradição, agindo de acordo com as suas prioridades para o engrandecimento cultural do Brasil. Aprendi com a minha vivência universitária e profissional que a educação dos formadores de opinião, sem prejuízo da educação geral, é o maior braço de alavanca no processo de aumentar o crescimento da educação, da economia e da consciência social da sociedade em geral. Concluo, reafirmando a minha imensa gratidão pela formação que recebi desde a admissão no Santo Inácio até a entrada na Pontifícia Universidade Católica e após o diploma de engenheiro nos vários cursos de pós-graduação, sempre na PUC. Eu não estaria presente agora, não fosse formação técnica, social e moral que recebi de uma longa e maravilhosa jornada com os jesuítas e com a Pontifícia Universidade Católica. Agradeço a presença da minha família e de todos que estão presentes. Muito obrigado.
Luiz, eu acho que agora nós chegamos no momento das homenagens que nós fazemos aquelas pessoas que têm essa generosidade, têm essa relação afetiva, emocional, de gratidão em relação à nossa universidade. A primeira homenagem é a entrega de toda a planta, né, feita pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC, cujo prédio chamará Edifício Engenheiro Luiz Cirilo Fernandes. Então eu vou pedir para fazer essa entrega à diretora da Biologia, porque o prédio é da Biologia, vai ser da Biologia, professora Rejan. Viva a biologia, né? Viva a... Muito obrigado. Tem que ser bonito, hein? O meu nome tem que ser bonito. Tá bonito mesmo. Tá lindo. Aí são detalhes. Da planta, estou vendo. A entrega, primeiro, do título de benemérito da PUC. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, de acordo com o artigo 76 do seu estatuto, concede o título de benfeitor ao antigo aluno, engenheiro Luiz Cirilo Fernandes, por sua contribuição ao desenvolvimento da universidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu pediria ao presidente mantenedora, que é muito amigo também da família, para poder fazer a entrega da medalha. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Me sinto muito honrado. Me sinto muito, especialmente honrado. Muito obrigado. Que Deus ilumine Cirilo cada vez mais. A família Aranha o quer muito bem. Eu estudei psicologia aqui. Eu estudei Direito, classe de 82, e estou muito contente de estar aqui e muito orgulhosa. Eu, Engenharia Civil, do ano 79, também um prazer, uma alegria estar aqui. Quero agradecer a presença de todos, é um orgulho estar aqui e presenciar essa homenagem tão bonita. Muito obrigado. Então, nós queríamos fazer exatamente a solenidade do lado de fora, fica ali a pedra fundamental, mas o tempo está chuvoso, então escolhemos esse espaço porque está de frente ao local em que no futuro nós teremos, se Deus quiser, o prédio da Biologia, engenheiro Luiz Cirilo Fernandes. Quando um amigo meu me convidou para ser vicentino, eu perguntei, quem que é ser vicentino? Eu não estava muito interessado. Aí ele falou que era para levar para os pobres, eu achei assim... Aí ele falou assim, não, mas no Evangelho Cristo diz o seguinte, quem participar do que é o seu para os outros vai ganhar 100 por 1 e a vida eterna. Eu falei, opa, 100 por 1 não conheço nenhum negócio assim, né? Eu vou entrar nesse. E entrei. Os Vicentinos é uma associação católica religiosa que se reúne para fazer uma contribuição financeira e, através dessa contribuição financeira, é um pretexto para atingir os favelados, os pobres, e junto com a mensagem, o auxílio material, vem a oportunidade de você transmitir uma mensagem de esperança, de fé, de confiança no futuro, para estimular essas pessoas, juntos com o material. Corpo não vive sem alma, é preciso o corpo e a alma viverem juntos. Então, o dinheiro é o corpo, a mensagem espiritual é a alma, que você dá nessa oportunidade. Que na crise de 64, 67, da época da Revolução, que foi a primeira fase, foi uma fase de muito sacrifício. Então, pararam as obras, não havia mais dinheiro para nada. E eu ficava preocupado, como é que eu vou educar meus filhos? Eu não tenho recurso. Eu passava de noite sem dormir, e aí eu me lembrava, dizia, poxa, por que eu não fui ser padre? Eu estava agora lendo o breviário, feliz da vida, e andava nessa angústia mortal. Aliás, eu queria comentar o seguinte, nesse livro, eu faço questão, não há uma palavra que não seja rigorosamente verdadeira de tudo que eu escrevi. É o retrato fiel das minhas experiências. Placa alusiva à pedra fundamental do edifício Engenheiro Luiz Cirilo Fernandes, benemérito da PUC-Rio, que abrigará o Departamento de Biologia, com os agradecimentos do reitor da Pontifícia Universidade Católica Rio, Padre Josafá Carlos de Siqueira, Sociedade de Jesus, 25 de outubro de 2018. Muito bem. Muito obrigado. A placa está linda. Linda, né? Linda placa, parabéns. Está muito bonita.
Gostei da sua fala, mas aquela sua preocupação ainda tem até hoje. Você vai ter até você se formar. As companhias aéreas cobram diferença. Não, você merece tudo. Obrigado. Vamos aqui na inauguração juntos. Tá ótimo, obrigado. Sucesso ontem, sucesso hoje. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Ana Paula, parabéns. Ana Falei Paula. com o senhor ontem, mas estou falando hoje, viu? Tá bom, Ana Paula. Você é ótima lá, hein? Muito obrigada. Muito obrigada, nós somos professores aqui do departamento, nos comprometemos a trabalhar muito. É do meu time, é do meu time, hein? Muito prazer. Caçulinha de 26 anos. 26 anos? Parabéns, muito obrigado. Obrigada. Muito Sucesso obrigado. sempre, né? Obrigado. Obrigada, Márcio. Ângela, muito obrigado. Zilma, de longa data. Pois é, minha filha fez biologia. Que bom, que ótimo, fico contente. Ô Lourdinha, muito obrigado, Lourdinha. Você está no coração. Mendel, amigo, muito obrigado. Parabéns pro senhor pela sua iniciativa. Depois eu vou comprar o livro. Obrigado. Parabéns pelo gesto, pela obra e pelas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado. Tereza. Cerimônia linda. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada. Obrigado a você. Li seu livro todo. Já? Que bom. Muito cheio de amor. Ô, Nina. Coisa bonita, hein? Obrigado, Coisa Nina. linda, né? Obrigado. Muito bonita, tá de parabéns. O senhor autoriza a gente fazer uma foto com todos os professores do departamento? É uma honra para mim. Não, eu abaixo, só fica em pé. Mas parece jogador de futebol. Muito obrigado, hein? Obrigado, nome da PUC, muito obrigado. Obrigado a vocês. Se você tem o seu nome na camisa, você é pobre. Se você tem seu nome na porta do escritório, você é remediado. Você só está bem se você tem o seu nome, o nome do prédio. Então o tio Luiz está com a admiração do Rockefeller, do Vanderbilt e de todos nós. Muito obrigado. Muito bem adequado ao momento. Maravilha de cerimônia. Obrigado. Adorei ter coro. Obrigado. Tudo com você, né? Música. Obrigado. Fica com Deus. Hoje é um dia de gratidão na universidade. Gratidão pelo esse gesto tão significativo que o engenheiro Luiz Cirilo Fernandes está fazendo na nossa universidade. É a expressão daquilo que está dentro do seu coração, ou seja, ele gostaria de retribuir tudo aquilo que ele recebeu dessa universidade e que foram valores importantes na sua vida. Dessa maneira, a universidade só tem que agradecer muito esse gesto generoso, né, e dizer para ele muito obrigado. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e testemunhar essa cerimônia de homenagem ao meu pai, que me fez muito orgulhosa do projeto e do que ele está fazendo. Acho que é um exemplo, uma iniciativa que o Brasil precisa ver mais. Então, deixo aqui meu agradecimento a todos e desejo sucesso para o prédio novo da PUC. Por motivo de transferência da Gafisa para São Paulo, eu fiquei no Rio de Janeiro e 3 meses depois eu vi um chamado da usina Cruz Alta de Olímpia e aceitei, fiz todas as provas, passei. Não sabia que era do mesmo dono da Gafisa. Então eu estou há 32 anos trabalhando com o Dr. Cirilo e família. O que eu tenho que dizer é que o Dr. Cirilo foi o meu mestre a vida inteira. Tudo que eu sei do meu trabalho, além dos meus estudos, é claro, eu aprendi com ele. É uma pessoa espetacular, formidável. Para mim é como se fosse uma família, porque tudo que eu aprendi, minha filha nasceu aqui, quer dizer, tudo que eu tenho, eu sou grata a ele. Ele para mim é um exemplo de pessoa, de honestidade, de caráter, de inteligência. 14 anos atrás, eu perdi minha mãe. Então, meu mundo caiu, eu perdi o meu chão. E o Dr. Cirilo e a Dona Mília me abraçaram, não me deixaram cair, me dando estímulo, confiança. Inclusive, eu poucos o vi em enterros. E quando eu vi para o Dr. Cirilo e a Dona Mília chegar, aquilo me deu tipo, uma esperança de que eu não estava sozinha. Que eles me abraçaram como uma filha de verdade. Trabalho com o Luiz há mais de 20 anos
E durante esses anos todos, eu nunca ouvi ele falar sobre cansaço, sobre doença, sobre qualquer coisa que venha conotar reclamação. Inclusive, quando eu perguntei para ele outro dia quando que ele não está ótimo, ele falou para mim que quando ele está bom, ele não está ótimo. Então, isso mostra que ele é uma pessoa muito persistente, não tem reclamação com ele. E também é uma pessoa muito generosa. Se você é uma pessoa esforçada, que corre atrás sempre de qualquer coisa, ele vai estar sempre pronto para te ajudar. E descobri agora, com esse livro, né, que ele é romântico. Não sabia disso. As cartas mostram. Vocês vão ver que é um romantismo muito legal, muito diferente, muito genuíno. Gostei muito. Um beijo para você. Eu conheci o Dr. Luiz em 2011. Desde então eu tenho o privilégio de conviver com ele. E para mim esse convívio é sinônimo de aprendizado e diversão. Não tem como conviver com ele sem aprender a cada dia alguma lição. A minha admiração, ela passa pela relação do Dr. Luiz com a Dona Miriam, pela família que eles constituíram. Eu admiro demais isso. Passa pela inteligência, pela fé. Uma qualidade dele que me afeta assim, diariamente é o encorajamento. Ele tem a capacidade de te encorajar e de enxergar a vida de uma forma tão simples que você acredita realmente que você vai conseguir fazer tudo que você queira. Que através da paixão que ele tem pela música clássica, eu acho que sem dúvida uma das maiores paixões dele, é contagiante, me contagiou, trouxe uma sensibilidade e mais uma alegria para minha vida também. Eu conheci o Cirilo e a Miriam há mais ou menos uns 40 anos, num festival de música em Salzburgo. E tudo que eu sei de música eu aprendi e continuo aprendendo com o Cirilo e o entusiasmo dele por essa arte. Mas o que eu trago de mais precioso da nossa amizade são as lições de vida que eu recebi do casal. O Luiz, Cirilo e a Miriam aproveitaram os melhores prazeres que a vida pode proporcionar, mas também enfrentaram os problemas que ela inevitavelmente traz com coragem, dignidade, grande senso de justiça, responsabilidade e pudor social, imensa generosidade. Isso tudo transformado em vivências diárias. Nunca foi um discurso apenas retórico. Isso foi concretizado através de ações. Há uns anos atrás, não nem tantos anos assim, eu estava passando férias com os meus filhos no sul da França e uma noite fomos jantar num restaurante muito bonito, mas bastante isolado, no meio de um parque, pleno campo. E para nossa imensa surpresa, encontramos Cirilo e Miriam sozinhos, sentados numa mesa, curtindo mais uma viagem de carro. Eu acho que eles estavam indo para Toscana. Nosso encontro foi festivo, muito simpático, carinhoso e rápido, como a ocasião impunha. E eu me retirei com os meus filhos para a mesa que eu tinha reservado. E eu fiquei observando o casal de longe e eu vi que eles tinham uma luz própria. Eles eram iluminados. E eu acho que essa luz é o amor. E é o amor que eles souberam partilhar com os filhos, é claro, com a família, com os amigos, com conhecidos e desconhecidos. E esse amor transformou a vida de muita gente. Obrigada, Cirilo. Obrigada, Miriam. Eu conheci em 85, fui levado para uma sessão musical na casa dele por um amigo comum, Sérgio Nepomuceno Alvim Correia. E desde então passei a frequentar todos os sábados lá. E às vezes aos domingos, dias de semana, porque a música para o Cirilo é algo que não tem limite, é um alimento de vida, é um sustento, é uma retroalimentação. Eu não tenho dúvida que para o Cirilo são graças, o que ele recebeu foram graças. Coincidências fica para quem não acreditar em graças. Eu guardei uma impressão forte da Miriam, da primeira expressão que ela disse: nós não podemos ser felizes se
se vermos que as pessoas que estão à nossa volta estão infelizes. Então, a obrigação de um cristão como Cirilo e Miriam é estender essa felicidade aos demais, para que a sua própria felicidade seja mais plena. Essas palavras são fáceis de serem ditas, não é? O difícil é levá-las para a vida prática, como eles fizeram e fazem, não é? A Fundação Caritas do Cirilo é uma evidência disso. E como toda boa obra, ela é feita sem estardalhaço. É feita com a consciência de que o importante não é que os homens saibam, mas que Deus saiba, porque Ele vê tudo. Muito obrigado. Uma pessoa de quem eu tenho total admiração e, além de ser meu paciente, mas primeiro eu considero ele como um grande amigo. E ele, para mim, serve como uma referência até para o meu modo de vida, que é uma pessoa com a sagacidade muito grande, com a perseverança como poucas vezes eu vi na vida. Apesar de todos os problemas na parte de saúde dele, ele é um homem que demonstrou a mesma perseverança e objetividade que caracterizou a vida profissional dele, levando a ter um sucesso indiscutível. Que eu não conheço nenhum outro paciente meu que tenha uma força de vontade e uma perseverança em relação à vida, vontade de viver, e não se abate por problemas de saúde que vão acontecendo naturalmente na nossa vida com o decorrer do envelhecimento, mas que na grande maioria das pessoas elas se abatem progressivamente. E o Cirilo não. Essa qualidade que ele tem é uma coisa singular, aonde eu não vejo em nenhum paciente meu, na minha vasta experiência em medicina, e aquilo me serve como até um exemplo para mim e para eu comentar com os outros pacientes que eles não devem se abater diante de qualquer adversidade. Mas aquele livro dele mostra exatamente no percurso da vida dele a ideia que eu adquiri sobre o Cirilo nos últimos anos, como um homem que, conforme o título do livro diz, se aquilo é coincidência ou não, eu não acho. Eu acho que é um homem que teve uma sorte que eu chamo de planejada. As coisas não acontecem por obra e graça de Deus, mas sim por uma série de atitudes do indivíduo e o modo de vivência que vão catalisando tudo isso num resultado final que as pessoas às vezes chamam isso de sorte. Eu tenho o privilégio de ser médico do Dr. Cirilo há muitos e muitos anos, não só dele, como da família inteira, da dona Miriam, que era uma pessoa queridíssima para mim. E cada vez que o Dr. Cirilo vem à consulta, para mim é um aprendizado, porque o Dr. Cirilo tem muita coisa para falar. E me marcou muito uma vez, uma das vezes que ele veio aqui, que eu disse que ia a Nova York, e que ele disse que o maior prazer que ele tem na vida era passear pela Quinta Avenida e ver o símbolo, o triângulo da Gomes Almeida Fernandes na Quinta Avenida, de um prédio que foi feito pela empresa que ele sempre dirigiu. E eles fazem um jantar fantástico, ele apresenta uma ópera e antes ele explica a ópera que nós vamos ver, e é uma forma muito interessante porque ele entende tudo de ópera, e quando a gente assiste a ópera que a gente assiste com ele tem muito mais graça, muito mais sabor pelas explicações que ele dá. Ele tem aquele hábito de todo ano ir ao Festival de Salzburg, e ultimamente eu tenho tido o privilégio de dar uma assistência a ele pela fisioterapeuta que acompanha, que é a Carol, que é uma pessoa querida para ele, que eu sei, e que trabalha aqui com a gente, que
tem prestado um ótimo serviço para ele e a força de vontade dele continua, cada vez maior inclusive, e ele vem aqui de vez em quando, e quando ele vem eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa cultural, alguma coisa da vida, algum enfoque que ele traz e que realmente sempre ensina a gente. Em se falando de Cirilo, é impossível esquecer a Dona Miriam, né? Dona Miriam e Cirilo fizeram uma dupla fantástica. Ele faz questão de mostrar, e mostrou para mim e para minha mulher, Regina, uma foto que tem logo na entrada da casa, que é uma foto antiga, numa das fazendas, em que está ele e a Miriam num cavalo, cada um no seu cavalo, e ele então mostra a foto. Foi aqui que eu conheci a Miriam e foi aqui que nasceu e começou o nosso amor, que dura até hoje, enfim, e várias outras coisas. Essa foto está lá, não sei se está lá hoje, mas é uma foto que ele mostra com carinho e com orgulho tão grande, e eu tenho certeza que esse retrato continua na entrada da casa dele, marcando a entrada de todo mundo que passa por ali. Dona Miriam, uma pessoa extremamente especial. O Cirilo é uma pessoa que brilha imediatamente onde vai. Ele tem esse poder, essa capacidade, porque ele é um homem muito inteligente, um realizador, de forma que se destaca logo, logo. Eu conheci o Cirilo, foi principalmente através da música. Fui ganhando dele a confiabilidade, né? E ele é uma pessoa muito acessível, mas ao mesmo tempo que ele é exigente, como todo sujeito muito inteligente é exigente. O sujeito que se diz muito inteligente e não é muito exigente, eu não confio. Eu não tenho nenhum amigo que chegue perto dele em matéria de inteligência, por exemplo. Nós aqui em casa, eu e minha irmã, temos uma relação muito grande com eles, confiabilidade sobre todos os aspectos, né? O gosto dele é muito bom, de primeira classe. Nós só discordamos de uma coisa, é no futebol. O Flamengo doente, ele é Flamengo, eu sou fluminense. Mas Fla-Flu sempre tem uma ligação. Eu adoro o Cirilo, a casa dele, a família dele, a opinião dele sempre é valiosíssima. É uma pessoa leal, é um homem muito educado e com conhecimentos muito grandes. Guardamos com o maior carinho essa joia que é a amizade com ele. Ele é um homem muito bom, ele gosta de mim, eu acho que sim, e eu gosto muito dele, muito dele. Tenho uma grande predileção por ele e respeito também. Dos outros eu gosto, o Cirilo eu adoro, como homem, como pessoa, como amigo, e nós gostamos muito dele, esperando que ele chegue logo. Nós não temos divergência de quase muita coisa, a não ser naquilo que é divergente, a música. A música é divergente. Sempre em Salzburgo, que é a casa de luxo do mundo da música, foi ali que eu tomei conhecimento de muitas das coisas boas em música que eu ouvi. Uma coisa bonita choca também, não é só uma coisa feia. Foi a primeira, porque foi a inicial das muitas que tivemos. Sempre foi umas viagens ótimas, a Europa principalmente, de forma que foi tudo tão bonito, tão natural. Fui tratado como um rei. Bom, o Festival da Páscoa é um festival especial, em que a gente sente que é a nata das pessoas. É um festival de primeiríssima classe. Fui acompanhado pela senhora dele, que eu gosto muito, nós gostamos muito dela, a Miriam, a Dona Miriam, a famosa Dona Miriam, que é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa que combina com a presença dele, porque ela é muito inteligente. É uma pessoa perspicaz, tem visão das coisas, gosta muito de arte, gosta de música especialmente, que eu gosto muito, de forma que eu tive a oportunidade de fazer essa primeira viagem, de várias que eu fiz com eles, ela fez também. Mas esse livro realmente, ele me emocionou. Ele se deixou conhecer tanto através desse livro, né? Ele foi tão natural, tão transparente, que eu tive a impressão de estar lendo uma linda história de amor. Não só entre eles, como também aquele amor que alcança a promoção das pessoas. Então isso também é amor, né? Inspirado, sob inspiração. Não é um livro qualquer,
não é um livro assim programado, não é um livro produzido. Ele foi inspirado, saiu assim, aquilo tudo. O Cirilo muito engraçado, sempre querendo proporcionar tudo que houvesse de melhor. Ele dava as dicas, com aquele jeito dele, né? E ela ali tão bonita sempre, né? Mas com personalidade, né? Isso não significa que ela tinha personalidade também forte. Isso é que era o bonito da coisa, porque é como eu digo, esse amor eles também souberam cultivar. Entendeu? Isso é importante. Souberam cultivar. Foi muito bem tecido. A gente vê isso aqui nesse livro. Quando a Miriam queria... Foi lá em Salzburgo. A Miriam queria dirigir o carro. Mas só que Salzburgo é uma cidade muito pequena, de costumes muito tranquilos. Então aquela turma toda ali, né, malgazada, nada. De repente, eu não sei lá o que aconteceu, acho que ele perdeu um pouco o rumo. Quando eu virei assim, os olhos para a esquerda, que eu vi, já vinha um carrinho da polícia. Eu só fiz assim, ai meu Deus, assim, mas não aconteceu nada. Eu acho que alguém da cidade deve ter chamado alguém, né? Porque era uma turma da pesada, entendeu? Todo mundo falando muito alto, todo mundo muito alegre, todo mundo já tinha bebido muito. A gente falar do Cirilo, é impossível também não falar sobre a Miriam, né? Impossível. O próprio livro é uma prova disso. Todos nós temos muita saudade dela, diferenciada, uma unanimidade, uma moça, uma senhora muito delicada, muito preocupada com o próximo. Eu vejo assim, ela era uma pessoa muito religiosa, eu também sou, nós cremos, temos a mesma crença, então eu acredito que a Miriam, ela esteja realmente naquele lugarzinho, naquela casa que o pai construiu para ela desde sempre e para sempre. É lá que ela se encontra. Ninguém perdeu a Miriam, porque todos sabemos onde ela está. Entendeu? E de lá, ela deve estar contemplando o que os olhos dela nunca contemplaram. E ouvindo também o que os ouvidos dela nunca ouviram. Porque realmente eu fico emocionada. Nós temos assim uma amizade muito profunda, entendeu? Isso tudo que eu estou dizendo eu digo do coração. Eu e meu irmão, nós nos consideramos amigos de coração. Sentimos assim que fomos adotados pelo coração deles. E eles também vivem dentro do nosso coração. E ele saindo daqui, enquanto eu acompanhava até lá fora, eu digo, nossa, que calorão que está aqui fora. E ele imediatamente virou para mim e disse, isso é para a gente ver como estava bom lá dentro. Heloísa, pensa ao contrário. E isso ficou marcado, foi um fato que ficou na minha cabeça, eu digo, vou levar isso para a minha vida, é por aí que tem que ser. Eu conheci Dona Miriam através da minha grande amiga Laura. Desde aquela época, adolescente, já me chamava a atenção a simplicidade, a generosidade da Dona Miriam. O livro foi um registro histórico, a trajetória empresarial, da diversificação dos negócios. É um livro muito rico nesse sentido. Não deixava de agir, mas por entre lágrimas, orações e esperança. Eu queria agradecer ao Dr. Luiz por ter dividido conosco as memórias dele de uma vida tão bonita, tão rica, tão cheia de beleza e amor, principalmente amor pelo próximo. Que Santa Teresinha de Lisieux derrame muitas graças para essa família que é muito querida do meu coração. Primeiro que é uma pessoa inspiradora, né? E acredito que para todos nós que de alguma forma viemos até aqui e vivenciamos essa experiência do livro junto com ele,
Eu acho que para todos nós, de alguma forma, ele inspira. Faz a gente querer mais. E para mim isso é inspiração. E esse livro mostra muito do que ele é. Não reclama, acha que tudo na vida veio de uma forma como deveria ser. E eu acho que é isso que eu quero seguir para mim também. Conheço há pouco tempo, mas de certa forma já muito íntima. São momentos grandiosos que a gente divide junto, como médica do Senhor. E é um grande prazer fazer parte da sua vida, porque para mim é uma grande inspiração, pode acreditar nisso. Na verdade, essas consultas me ajudam mais do que a ele na minha ótica. E é muito engraçado isso, porque sou dermatologista e ele tá lá, e eu tô queimando as ceratoses, e ele sofrendo, e ele não dá um pio. E tá lá discutindo comigo e contando coisas da vida dele e me fazendo enxergar coisas sobre digestão e coisas que me interessam muito. E na verdade ele tá me ajudando muito mais do que eu ajudo ele. E as consultas passam de uma forma muito rápida e lá se vão 1h30, quase 2 horas a gente conversando, e ele tem me ajudado muito. O seu Luiz Cirilo me fez enxergar o quanto a minha vida é maravilhosa e o quanto eu trabalhei para estar aqui e o quanto eu lutei para estar aqui. Ele resgatou em mim também algo que estava bem abandonado, que era a paixão pela música. E o mais engraçado disso tudo é que esses dias eu estava no carro e coloquei ópera para ouvir. E quando que eu colocaria ópera para ouvir? Eu acho que ele desperta isso nas pessoas, o melhor da gente. O Cirilo parece como se fosse um avô para mim, porque ele é tão cuidadoso com as coisas que eu contei para ele que eu tinha recebido uma promoção e que agora eu era chefe da cosmetria da Santa Casa e era algo que eu almejava muito. E ele falou, não, a gente tem que comemorar isso, vamos comemorar. E a gente foi comemorar e foi a única comemoração que eu tive com uma pessoa muito especial. Ao mesmo tempo, um profissional bem-sucedido, uma pessoa preocupada com 3 coisas que ele colocou no seu livro, né? A família, o trabalho e os valores. Esses são aspectos importantes que foram fundamentais em sua vida. Luiz Cirilo também, além de ser o empresário bem-sucedido, além de ser escritor, é também um grande colaborador da PUC-Rio. Foi extremamente generoso, é um benfeitor da universidade, por isso nós ficamos felizes de poder participar, né, do lançamento do seu livro e poder compartilhar da sua alegria, né, de expor à sociedade as suas ideias, a sua vida e seus princípios e valores. Nesse exemplo de generosidade do Luiz Cirilo, eu gostaria de destacar a importância que teve como benfeitor da universidade, né, podendo, né, patrocinar toda a construção do prédio de biologia que levará o seu nome, né. Nós tivemos o lançamento da pedra fundamental com a participação dele, dos seus familiares, dos seus amigos e da comunidade acadêmica. Foi um momento muito rico, o que marca realmente a importância desses antigos alunos de poder colaborar com o desenvolvimento da universidade. Luiz Cirilo é muito ligado à Companhia de Jesus, no Colégio Santo Inácio, na PUC, e esses lados foram extremamente importantes para concretizar esse seu gesto de gratidão e de amor que ele tem pela PUC-Rio. Sintetizar uma personalidade complexa como a do Luiz Cirilo, né? Não é uma pessoa que eu conheço há tanto tempo assim, mas o pouco que eu conheço já foi suficiente para eu me encantar. Porque o Luiz Cirilo ele tem uma capacidade incrível de unir umas polaridades que para mim são muito interessantes. Ele consegue ser pragmático e filosófico. Ele consegue ensinar e divertir ao mesmo tempo. E isso eu acho que é já um presente, né, para quem tem a chance de conviver com ele. Porque a gente experimenta um sem fim de possibilidades, às vezes num diálogo totalmente despretensioso. Foi um passeio de balão que nós fizemos. Foi a primeira vez para mim, para ele já era sei lá quantas, a 10ª talvez. E nós tivemos pela primeira vez uma aterrissagem que não foi das mais tranquilas, né? E o Luiz Cirilo demonstrou um savoir-faire, uma disposição, uma agilidade, uma resiliência ali com aquela surpresa, que eu saí de lá só dizendo o seguinte: eu peço a Deus todos os dias para que eu consiga chegar
a idade e a experiência do Luiz Cirilo com pelo menos 20% da disposição que esse homem tem, que é incrível. É um indivíduo brilhante, com realizações incríveis que já falam por si só. E eu não podia ter deixado de ir no lançamento do livro, que é uma tradução no papel de tudo isso que eu tive a oportunidade de experimentar pessoalmente. Eu nunca saí de uma reunião, de um jantar, de uma viagem sem aprender alguma coisa. Cada um no seu domínio. Os da Miriam, para mim, eu não sei se era uma meia-irmã, 3/4 de mãe, grande amiga, é uma mulher que eu admirava e que sinto falta até hoje. Eu acho que a fazenda de café que ele plantou perto da fazenda do sogro é de uma unidade só, a fazenda de café do mundo. Na empreitada dele com o sócio Carlos Macia, o maior construtor do Brasil, sabe que vai fazer 500 mil metros quadrados de apartamentos por ano, que é uma enormidade. Um dos primeiros também é fazer empreendimentos imobiliários em Nova York, plantio de cana em quase 16 mil hectares no melhor lugar de São Paulo, e 2 usinas de açúcar e de álcool foram uma das primeiras do Brasil. Então, todos esses pontos, todos esses domínios, o Luiz procurava e sempre procura em todo lugar do mundo, seja para música, seja para cana, seja para o café, aonde tem o melhor. Um jantar feito na casa dele é cronometrado, as pessoas às vezes podem sorrir, mas é tudo sempre perfeito. Combinação do vinho com os pratos, da música com as pessoas, e ele tem uma capacidade de observação do ser humano absolutamente extraordinária. Ele é capaz de me lembrar que em 1975, quando nós vimos Dom Carlos, na abertura do terceiro ato, o que eu falei, o que eu senti, como é que minha esposa estava vestida, enfim, ele presta uma atenção nas pessoas que ele vê com uma acuidade que eu raramente vi, uma memória que é um esplendor até hoje. Isso tudo ponderado sempre pela gentileza, a elegância da Miriam. O convívio dos dois é uma coisa que eu guardo no meu coração, como uma graça que Deus me deu e que eu conservo com muito carinho. Tenho uma lembrança muito viva do primeiro dia que eu vi a Miriam e o Luiz, e que foi um grande dia porque essa amizade só fez crescer. Nós estávamos no festival de Bayreuth e lá as coisas eram, na época, bastante severas, né? Cadeira de madeira, e minha mãe já estava com alguma idade, eu descobri uma almofadinha que dobrava, que era discreta, que ela botava. Então, depois da ópera, e lembro que a ópera começava às 6 horas, terminava às 11 horas da noite, nós jantávamos no hotel, ali embaixo do Festspielhaus. Minha mãe sentou, eu peguei a bolsa dela e, sobretudo, essa almofadinha, e me dirigi ao elevador. Quando eu chego no elevador, tinha um casal esperando. Ao chegar ao elevador, ele abre a porta, entra a moça, e ele atrás segurou a porta. Eu também entrei com a minha almofada na mão. Quando o elevador parou no segundo andar, ele abriu a porta, ela saiu, ele foi atrás e ela virou-se para ele em voz clara e nítida, dizendo a esse rapaz aí, olha, ele está com a coisa certa, levar uma almofada discreta dessa. Aí eu segurei a porta do elevador, isso é muito fácil, eu vou comprar uma para você e lhe dar de presente amanhã. Ela olhou para mim com uma surpresa, como se eu fosse um marciano. Todo mundo disse que eu não tenho propriamente o perfil que se imagina lá fora, que é o brasileiro, de bigode, cabelo... Enfim. Eu falei, e tem mais, eu sou brasileiro e mineiro de família, aliás, meus pais estão aqui embaixo, se vocês quiserem descer, vem, gente, senta conosco. Aí desceram 10 minutos depois e sentaram na mesa conosco. E a Miriam, então, fez o comentário mais engraçado. Ela disse, depois que eu falei isso, eu falei, me deu um frio na coluna. Imagina se eu faço uma observação assim, meio espertinha sobre o engraçadinho que vem com a almofada e ele pega a coisa mal. Aí ela ria quando contava aquilo. E isso foi um primeiro encontro inesquecível. E a Miriam contava essa história frequentemente. Então eu queria deixar isso gravado dessa maneira muito casual, né, de fazer o maior amigo que eu tive na minha vida e a maior amiga também.
É um livro realmente fundamental para quem quer ter um lado humanístico da vida, como o Cirilo conseguiu tanto sucesso em tantos setores, seu trabalho, na família e os seus valores embasando tudo isso. E que tem como base realmente o aspecto humanístico, filosófico, cristão, uma base jesuíta muito forte, como ele sempre enfatiza, e que se perdura até hoje através de ações como a Charitas do Brasil, que ele e a Miriam criaram. E tem uma quarta vertente que ele fala que cabe muito, me toca muito como pessoa, que é a vertente musical. A minha amizade com ele começou pela música e também com a própria Miriam também, e ao longo de vários anos convivemos com música da melhor qualidade, dos melhores lugares do mundo, aqui na Europa, em Salzburgo, Bayreuth, Estados Unidos, Nova York. Cirilo tem uma videoteca que provavelmente não existe igual no Brasil e consegue compartilhar esse acervo dele único com as pessoas que se interessam no assunto, estão abertas para conhecer todo esse universo erudito fantástico. Uma das experiências musicais mais incríveis que eu já tive em toda a minha vida foi justamente na casa de Miriam e Cirilo, numa Páscoa, e que eu assisti uma paixão de Bach, Johann Sebastian Bach, feita de um modo único, com o maestro Simon Rattle, numa produção de Salzburgo, uma coisa fantástica. Foi através do vídeo, eu que sou uma pessoa que adora assistir espetáculos ao vivo, mas naquele momento, o que eu consegui ver naquele vídeo, aquela Paixão de Cristo sendo encenada, se não me engano o diretor era Peter Brook, sendo encenada de forma tão fantástica. Pilatos era um baixo que ele era um anão, com uma voz fantástica. Então foi de uma emoção única, como se eu estivesse realmente, pessoalmente, lá em Salzburgo assistindo, provavelmente teria tido a mesma emoção. Então são tardes e noites que eu passei por vários anos e passo, graças a Deus, até hoje, que transformam a minha vida, me abre cada vez mais para um mundo de coisas boas. Luiz é uma pessoa extraordinária, é o pai de todos nós no negócio da música, nos ensina todo dia coisas novas, não só na música, mas como um ser humano. Uma pessoa admirável, todos amamos o Luiz. Lembro bem de um dia estávamos no festival de Salzburgo de Páscoa, e aí o Luiz tinha uma peça moderna, dessas coisas absolutamente estranhas em matéria de música, barulhos e tudo. E aí, quando acabou, eu bati 2 palmas e saí para o intervalo. Chego no intervalo, falo: Luiz, eu só bati 2 palmas. Ele falou assim: eu não bati nenhuma, porque isso é estimular uma coisa errada. A última vez que eu vi uma coisa como essa, estava com o Mário Henrique. E o Mário Henrique se vira para mim e diz assim: ô Cirilo, fiquei muito animado com esta peça. Eu disse: animado como, Mário? Como é que você pode ficar animado? Poxa, acho que vou voltar a compor. Eu comecei com o Cirilo fazendo pequenos trabalhos de pilotis, de fachadas, de interiores, e o primeiro projeto que foi os edifícios Guinhar e Pansete na Vieira Soto. E ele me manifestava uma dificuldade que ele tinha com os arquitetos da época, que os arquitetos da época recebiam o problema, levavam 30 dias para trazer um trabalho maravilhoso, mas que não tinha nada a ver com a realidade. E eu, pegando esse feeling do Cirilo, eu consegui fazer uma montagem de desenhos muito sumários, muito rápidos, numa escala muito pequena, mas que davam, numa rapidez extraordinária de 24 horas, toda a informação necessária para o prosseguimento do negócio imobiliário. E isso foi o que fez o sucesso do nosso relacionamento, e nós fizemos mais de 300, 400 prédios no Rio de Janeiro. E a gente só tem a agradecer ao Cirilo de dedicar esse tempo dele para recordar essas coisas todas e colocar no papel tudo isso, essa informação, de um período de que o Rio de Janeiro era realmente uma coisa sensacional nesse Brasil, porque o Rio de Janeiro não só na música, não só na literatura, como também na arquitetura e na engenharia. A arquitetura tinha mais de 6 ou 7 escritórios de arquitetura funcionando. E incorporadores imobiliários também a gente enchia 2 mãos facilmente com o nome de pessoas de bom nível, insere o seu conhecimento não só na engenharia, como também na agricultura, na plantação, no comércio, em diversas outras atividades, desenvolvendo uma atividade muito rica e muito frutífera.
Mas o meu maior relacionamento sempre foi com o Carlos Moacir Gomes de Almeida. Eu conhecia o Cirilo pela potência da empresa Gomes de Almeida Fernandes. Através do Carlos Moacir, fui à casa dele, assisti uns 2 ou 3 daquelas reuniões sobre música, mas deu para sentir naquele momento, naquelas poucas idas, o grau do relacionamento dele com a Miriam, a esposa, e convivi também com a figura muito interessante da sogra dele, da mãe da Miriam. Mas esse livro valorizou muito mais o meu relacionamento com o Luiz Cirilo, porque é uma lição humana, tem conselhos para empresários, o que ocorreu no Irã, o que ocorreu com a Petrobras, na época da inflação, os pagamentos com atraso, são lições rápidas, mas muito importantes. Mas o principal realmente é o lado humano. Uma pessoa abrir o coração como ele abriu, contando a história da vida, o namoro, os problemas, os percalços todos, doença, as coisas boas e más. É difícil uma pessoa se abrir da forma como ele se abriu. Eu gostei tanto que comecei a ler e não parei. E insisti com as minhas filhas, as 3 filhas casadas, que o leiam, porque acho uma qualidade humana muito interessante. Uma lição de vida, uma lição de simplicidade, que poucas pessoas têm a coragem de fazer. Dou um maior mérito a esse trabalho que ele fez. Não é uma obra de vaidade, é uma obra humana, de sentimentos. Agora, a dona Miriam, eu vou falar um pouco dela. Ela, aqui no Cantinho Feliz, começou antes de nós. Eu estou há 40 anos, mas ela estava antes de nós. Foi ela que conseguiu que a Gomes de Almeida Fernandes, a Gafisa Engenharia, construísse essa Casa 1, que é o prédio central. Enfrentou muitas dificuldades no juizado de menores. A vida do Cantinho Feliz é uma vida de lutas, mas de muito sucesso, mas de muitas lutas. Quando ela trouxe as crianças para cá, o juizado de menores decidiu que meninos e meninas não poderiam ficar juntos. Então levou os meninos todos para a Funabem naquela época. Ela disse: meu Deus, eu considero meus filhos, vão para a Funabem ficar desamparados. Ela foi ao juizado de menores e conseguiu trazer um por um de volta aqui para casa. Tivemos outro grande problema, e com esse problema o Cantinho estava em vias de ser fechado. Ela não queria, sempre lutando. Aqui nós chamamos Dona Miriam de alma do Cantinho Feliz. Aí ela, em Roma, ela me contou que em Roma, na Basílica de São Pedro, tem vários confessionários em várias línguas, e ela foi se confessar lá com o padre. E contou o problema, e o padre disse: mas vocês, essa instituição lida com o quê? Ela disse: com crianças carentes, crianças pobres. Aí o padre disse para ela: então a senhora não vai fechar não, a senhora vai superar esse problema e vai continuar. Não feche. Agora, vou lhe dar um conselho: não confie em ninguém, nunca, sempre um olho no padre e outro na missa. Falou para ela, e ela veio e conseguiu realmente colocar o Cantinho para frente. E como o doutor Cirilo cita, às vezes os insucessos, os fracassos servem para um impulso muito maior. E realmente o Cantinho, depois desse último problema, deu um salto de excelência, e hoje é uma das instituições completamente gratuitas para as crianças carentes dos morros aqui da Redondeza, Macaco, Parque Jardim, de excelência. Tem muita creche particular que não tem o padrão da nossa. As crianças saem daqui, vão para a escola pública, quando chegam, a professora pergunta: de onde você veio? A criança diz: do Lar Cantinho Feliz. Eu disse: só podia ser. Doutor Cirilo, eu li o livro e realmente chorei no capítulo 22, a cortina, até breve as cortinas se fecham. Aí ele disse: olha, eu estou muito feliz por uma coisa, é porque todo mundo que lê o livro fala muito mais da Miriam do que eu. Então eu estou felicíssimo, realizei o meu sonho. Dona Miriam, doutor Cirilo, é uma santa. Ele falou: a Miriam é uma santa. Não há dúvida nenhuma. Sacerdotes que conviveram com ela e ficaram até o final da vida atestam isso. Eu disse: eu sei que é. Ele disse: eu também. Ele disse: o senhor também é um santo. Aí ele falou assim: não, eu estou muito longe disso. Eu disse: eu não concordo, porque para ser santo
precisa ir para o céu. Ninguém é santo antes de ir para o céu, isso ainda não foi. Aí ele riu, tenho certeza que Dona Miriam lá do céu, dando as ordens para ele, nunca, jamais, e eu tenho certeza que isso não aconteceria, se esquecer do nosso Lar Cantinho Feliz. Muito obrigado. As atividades do Espaço Rio Música se iniciaram no dia 3 de junho de 2004, programação a mais variada possível e tudo. Eu acho que nós chegamos a ter umas 500 pessoas. Pessoas que saem em lágrimas de tal nível de emoção que elas passam, né? Cirilo é uma pessoa que, apesar dele ser o fundador daqui, ele me dá uma liberdade muito ampla, tá entendendo? Então, eu sempre quando faço a programação, eu mando para ele dar aprovação. 99,9% dos casos ele aceita, ele concorda, às vezes ele faz só um ajuste aqui e ali e tudo, mas então ele é uma presença constante, mas ao mesmo tempo não é uma presença sufocante. O municipal foi caindo, e de repente eu descobri isso aqui, uma programação histórica, cuidada. Eu nunca pensei que eu fosse sair do Cosme Velho, sair por causa do espaço. Fui pegar o livro do Dr. Cirilo. Se nós tivéssemos mais pessoas como ele no Brasil, nós seríamos um país melhor. Ele deu para muita gente uma coisa que não tem preço. A felicidade que a gente tem, a amizade, os pedidos, a cultura. Ele repartiu uma coisa muito importante que ninguém faz. Ele fez um presente para nós todos. 1/3 ou 1/5 dos empresários brasileiros tivessem essa preocupação e essa cultura, o Brasil seria melhor. Eu terminei com a minha análise psicológica por causa daqui. Estou me sentindo em casa, venho para cá numa felicidade incrível, desmanchando até almoço com o filho. Ainda não conheço o Dr. Cirilo, mas tenho certeza que brevemente o conhecerei e agradeço muito o livro que ele mandou para mim. Eu tenho a felicidade de conhecer o Dr. Cirilo e a Miriam há bastante tempo. E eu fui a primeira sorteada para o Festival de Salzburgo, graças ao patrocínio e à bondade do Dr. Cirilo. Não existe nada melhor do que o Espaço Rio Música. Eu adoro Beethoven, Wagner e Mozart. Eu agora sou exigente para a música. Cada sessão do Espaço Rio Música é como se eu fizesse 10 anos de sessões de análise. A reunião, as pessoas, a gente aqui faz novas amizades, o nível das pessoas é excelente. Eu organizo a minha pauta diária de acordo com a programação do Espaço Rio Música. É quase não, é uma família. É a família do Espaço Rio Música. Mas quando eu descobri esse espaço aqui, é como se eu tivesse descoberto a mina de ouro. Mas eu aprendi muita coisa. Aqui nós tivemos palestrantes fantásticos. Eu aprendi sobre Wagner, que eu não suportava, agora eu adoro. A gente aprende aqui a compreender a música. E a gente vai aprendendo e se enriquecendo. Que eu tenho a sorte de morar aqui bem pertinho. E há 14, vai fazer 15 anos eu frequento aqui. E encontrei o Dr. Cirilo uma vez no country. É uma pessoa muito carismática e a gente tem que dar valor ao que ele fez. Eu não gostava muito do Wagner, agora eu não perco. Agora adoro Rachmaninoff e Puccini, são os amores da minha vida. Eu não faço psicanálise nem nada. Aqui é o meu centro de vida. Aí o elefante perguntou a andorinha: ô andorinha, o que você está fazendo? Estou levando água para apagar o incêndio. E o elefante disse: nem eu com toda essa tromba conseguiria apagar este incêndio. Aí a andorinha disse: eu estou fazendo a minha parte. Quem foi e quem é essa andorinha? Dona Miriam, seu esposo, sua família. Pela Santa Igreja de Deus, para que ao celebrar as festas de Natal, suscite em todos os corações o desejo por uma vida de amor fraterno, rezemos. Pelo nosso Papa Francisco, por nosso arcebispo Orani e por todos os que anunciam o Evangelho, para que, pela fé,
façam Jesus nascer nos corações humanos, rezemos. Pelo Brasil e por todas as nações do mundo, para que, aumentando a cada dia a fraternidade universal que o Cristo veio trazer com seu nascimento, encontrem a verdadeira paz e o sentido do bem. Quando começou o pedido da Maria Cici, olha aí, Dona Miriam novinha, tinha uns 30 e poucos anos. Essa vovó que fundou aqui. A história toda está aí. Toda, ela vai contando por detalhe. Ela que fez esse livro. Foi ela que fez esse livro. A vovó que fez esse livro, tá vendo? Então, toda a história, desde o começo. No jornal, Moacir aqui no jornal. Olha o vovô aqui. Doutor Antonelli. Viu quanta coisa que a vovó fez aí? Tudo, né, Dona Miriam? Tinha anos que a Dona Miriam vinha para cá praticamente toda semana, ficávamos de manhã até a hora do almoço, semanas e meses a fio, naquelas fases difíceis. O Lar Cantinho Feliz na Barão de Ubá, que Dona Miriam frequentava lá, via a miséria, a pobreza, passava rato em cima das crianças, era uma coisa medonha, vocês veem por ali, a despensa, tudo. Aí ela pediu ao doutor Cirilo e ao doutor Moacir para construir a Casa 1, aquela grandona, a primeira, central, a sede, já com tudo novo, as caminhas, berçário, tudo. Aqui... É de quando aquela foto ali? Aquela foto ali é de 77. Lembra? Você que montou essas fotos todas, não foi? Olha lá. Tem crianças nossas formadas, tem militar, capitão do exército, isso aqui é um que se formou em administração, tem vários, né? Aqui é a parte de educacional, com as atividades deles, com as devidas homenagens à nossa maior benfeitora e fundadora, Dona Miriam, cujo mais merecido título é, inegavelmente, o de alma do Cantinho Feliz, na qualidade de diretor-presidente da instituição, em meu nome, da diretoria, funcionários e de nossas crianças, seus familiares, comemoramos o lançamento desta primeira edição da Agenda do Lar Cantinho Feliz, que esperamos seja de grande utilidade didático-pedagógica, agradecendo a todas as pessoas que para ela contribuíram, desejando-lhes um feliz e venturoso 2017. Sobre a fundação do Lar Cantinho Feliz, a Miriam enfrentou uma antiga proprietária da casa que tinha o lar. Acontece que essa senhora usufruía a caridade em benefício próprio. E ela teve uma longa história de luta na justiça. E ela sempre dizia, eu não aguento mais, vou desistir. E eu dizia para ela, não, Miriam, continua, porque o mal não pode vencer o bem. E ela lutou e conseguiu. E realmente o bem venceu o mal, graças a ela. Nós consideramos a data da fundação a data que Dona Miriam assumiu, porque o juiz de menores na época, em razão das irregularidades da antiga presa, inclusive, ele anulou, por sentença judicial, todo o passado do Cantinho Feliz e reinaugurou com estatuto novo, com ata de fundação nova. Está no livro, aliás, é livro, naquele tempo era livro, eu tenho o livro arquivado, foi registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas como a data da fundação. De cabeça não me lembro. O ano foi 78. 78.